Vamos começar então, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Vamos começar aqui então sessão 0 e criação de personagens da nossa nova campanha Eclésia Caótica Diabólica, uma campanha de Warhammer Fantasy Roleplay, 4ª edição. Então hoje nós vamos criação de personagens e definir algumas definições relacionadas às decisões que a gente vai... regras que a gente vai seguir aqui na mesa, coisas de sessão 0 que você provavelmente já viu porque você assistiu o nosso papo de mestre sobre sessão 0. E enquanto isso eu explico também um pouco sobre o próprio sistema. Um pouquinho alto aqui, deixa eu dar só uma baixada. Sobre o próprio sistema e sobre o próprio... como que funciona a montagem de personagem, como que funciona... até depois, mais adiante, explicar como vai funcionar o Foundry, para quem não está familiarizado com a ferramenta. E também porque o Foundry, o Warhammer Fantasy 4ª edição do Foundry, na minha opinião, é o sistema mais bem adaptado ao uso da ferramenta. Ele tem recursos que em outros não vi funcionar de maneira nativa. Sim, dependiam de muitos módulos, etc. E o do Warhammer já tem algumas coisas a mais. E aí quem já está familiarizado vai ver coisas novas. E quem ainda não conhece vai aprender como que funciona. Para criação de personagem, acho que já tá todo mundo no... Falta a Sayuri não entrar, né? No Foundry. Para criação de personagem, o Warhammer ele tem uma premissa que envolve a aleatoriedade. O cenário de Warhammer ele é um cenário de fantasia mais dark, mais violenta, mais obscura. Não é tão heróico quanto, por exemplo, um D&D. E ele tem como fundamento básico a dimensão do caos, que é a dimensão onde os principais antagonistas do cenário habitam, que são os demônios do caos, os deuses do caos. E a criação de personagem faz com que os deuses do caos te presenteiem com suas glórias e suas bênçãos, caso você escolha abraçar o caos. Porque à medida que você cria o personagem no passo a passo, você vai poder rolar dados. Se você aceitar o que o caos te presentear no resultado daqueles dados, você ganha XP extra. Então, a gente já tinha definido algumas coisas previamente, né, quando a gente estava começando quando eu convidei as pessoas a participarem dessa mesa. E tanto a Sayuri quanto o Marcelo já meio que pré-definiram suas preferências em relação a classe, raça, etc. O Warhammer ele possui uma leve diferenciação em relação, por exemplo, ao D&D, no que se diz respeito a classes, porque ele tem um esquema de classe uma árvore de classes meio master, que são 8 classes, que aí envolve tipo burguês, plebeu, acadêmico, são classes meio macro, e dentro dessas classes cada uma possui mais 8 carreiras. E aí são essas diferentes carreiras que os personagens começam jogando. E para você avançar na sua carreira, você tem uma série de pré-definições. Cada carreira tem sua própria definição de quantidade de atributo que você tem que ganhar em determinados atributos e quantidade de habilidades que você precisa aprender e talentos que você precisa aprender para você considerar que você, eu cheguei ao topo daquela carreira, eu posso avançar nela no próximo nível. Normalmente você começa como aprendiz de alguma coisa, especialista, depois vira mestre, são 4 níveis em cada profissão, cada carreira. E aí você pode, a qualquer momento também, não seguir mais essa carreira. Você fala, eu não quero mais ser coletor de ratos, catador de ratos, eu quero virar agora da guarda. E aí você vai e muda de carreira para você começa lá, normalmente você começa
do zero ali na guarda, ou dependendo de algumas situações, você pode começar já num nível um pouquinho acima. Mas e o que acontece? Como eu tinha falado, o Marcelo e a Sayuri já tinham pré-definido suas carreiras e suas raças, mais ou menos. E o Rafael falou que abraçaria o caos. Ele tá, A gente vai ter que matar ele. ele está interessado em jogar com o que quer que os deuses do caos provenham para ele. Eu só tô aceitando. Beggar, beggar, beggar. E aí, só para centralizar aqui então no local adequado, a gente vai. A aventura começará na gloriosa. Estamos aqui só para citar, estamos no Império, claro, no Império do nosso grande imperador Glorioso. Karl Franz I, por Sigmar. Aqui na gloriosa Reichland, o Principado de Reichland, que é a província que a gente vai jogar, aqui de Reichland. E dentro do Reichland temos a cidade de Ubersreich, que fica... A gente vai agarrando apego, né, de falar desse jeito. Dali a pouco tá todo mundo falando com sotaque meio alemão. O Reichland. Pra quem não sabe, o Warhammer foi... o cenário de Warhammer, o mundo antigo, o Império, foi inspirado no Sacro Império Romano, Germânico, Prússio, etc. Sacro Império Romano Germânico, que não era sacro, não era império, não era romano e não era germânico. Exatamente. Sempre lembrando. Então, por isso que ele tem essa nomenclatura mais germânica. Existem outros locais no cenário que são inspirados em outras regiões do mundo real. O mundo inteiro do Warhammer é muito inspirado no mundo real. Então, vocês vão familiarizar-se aos poucos com essas similaridades. Então, a criação de personagem, como eu disse, é uma criação inicialmente aleatória. Eu vou então pedir para que o primeiro, a gente vai fazer individualmente, e eu vou pedir para que o primeiro que comece a criação de personagem seja justamente o Rafael, já que ele é o único que não sabe o que vai ser, e dependendo do que vier, pode até ser que os outros mudem de opinião, de repente, que não queiram mais seguir com o que já vinham sido planejado há algumas semanas. Então, Rafael, para você começar a sua criação de personagem, você vai ver que ali embaixo à direita do chat tem um espaçozinho para escrever. Você pode escrever /char de character. Normal. Não sei, normal. Aí. E aí vai aparecer essa tela que está na transmissão. Eu vou acompanhar aqui criando um personagem para transmissão, que obviamente não vai seguir adiante, mas é só para exemplificar, para que todos saibam o que acontece numa criação de personagem. E aí a primeira coisa que tem ali é espécie. Você vai selecionar a primeira coisa, espécie. Você clica no botão de espécie, vai aparecer uma opção de rolar. Existem 4 espécies jogáveis no cenário de Warhammer, que é humano, halfling, 5. Humano, halfling, anão, alto elfo e elfo da floresta. E aí se você rolar, pode clicar em rolar, ele vai... 65. Sou um anão. Vai tirar uma opção. Então, para ele, dá uma opção de anão. Se ele quiser aceitar essa opção, ele já ganha automaticamente 20%, 20 de XP, como prêmio pelos deuses do caos oferecerem para ele e ele aceitar de bom grado aquilo que eles ofereceram. Você está de acordo com... Então, é só clicar em Submit, você já passa ali para a sua classe já está definida. Em seguida vem a carreira. A carreira funciona de uma maneira similar. Você vai rolar uma vez e ele vai te dar uma opção. O Rafael rolou como panfleteiro, ou seja, agitador. O que acontece? Se você aceitar a primeira opção que o Caos te dá, você já ganha 50 de XP. Ou você pode rolar novamente, ele vai rolar mais 2 vezes e você ganha metade desse XP, 25. Ou seja, eles te dão ainda uma segunda opção, segunda e terceira opção, para que você possa agradá-los. Não vai agradar tanto quanto eu aceitei de primeira, mas você ainda tem ali umas 2 outras opções. No final das contas, se você não quiser nenhuma das 3, e aí você escolhe
Ou pode continuar rolando, ou escolhe uma profissão direta, já fala, não, eu quero ser tal coisa, e aí você não ganha nada de XP. Então você vai continuar como um anão panfleteiro, ou você vai tentar rolar mais 2 vezes por metade do XP? Deixa eu ver. Não, profeteiro. Eu acho que essa vale a pena rolar 2 vezes, hein? Sacanagem, não, profeteiro. Pô, qual o problema de ser anão panfleteiro, cara? Meio que. Pega Pô. mal? Pode rolar então, se você quiser. Sim, saca. A pessoa vai ver o papel. Eu gostei muito da ideia dele ser um anão. Ia ser engraçado combinando com o que a gente pensou pros nossos, assim, o anão panfleteiro. Virtualmente nenhum de nós sairia na mão nunca. Tipo, não, galera, vamos conversar aqui na moralzinha. Pô, seria o detentor Vou desse aproveitar que tem o cidade. segundo dia, eu vou rolar de novo. Então pode rolar, hein? Rolei. E Quais as ajudar opções que uma- vieram aí pra você agora? Estudante. Estudante. E Brawler, que eu não sei. Brawler. que seria tipo um marginalzinho, né? Um bandido. Bandidinho. Bandidinho. Salafrário. Bandidinho. Um anão bandidinho Bandidinho. ou um anão estudante. Até agora. Nem existe anão, nem existe estudante. Ó, anão mago, eu sei que gosta de runa. Pelo menos não. Mas nem existe anão estudante. Cadê a categoria estudante? Eu tô procurando aqui no Estudante no- é de Scholar, né? Eu acho que é a primeira versão, é o primeiro nível de Scholar. Ah, tá. Entendi. Porra, é um E sábiozão lá. Prowler deve ser o primeiro nível de Outlaw, não é? Não? Alguma coisa assim? De Hunter. Prowler é... Deixa eu ver aqui. É Thief. De ladrão? Thief. Ó, interessante. Ladrãozinho. Anão ladrão. Um anão ladrão. Ou um anão estudante. Então tem Primeiro- 3 opções Ou aí, qualquer ó. outra coisa. Agitador. Ou, na verdade, você tem mais opções, né? É, depois tem Pode as ser outras 64, as digir. outras 61 opções, né? Eu gostei de uma aqui, porque vai bem com o meu estilo de RPG, eu vou de estudante. Olha só. Aí. Um anão Nunca estudante. mais a gente vai sair na mão. Ou vai ser. Vocês vão ser bulinados frequentemente, né? Então Que eu ódio. coloquei aqui como selecionado na transmissão pra gente passar pro próximo, que são os atributos. Os atributos também funcionam de uma maneira, obviamente, aleatória. Se você rolar a primeira vez, ele vai rolar e vai te determinar todos os atributos numa ordem específica, todos os valores. E aí você tem 2 opções para agradar aos deuses ainda. Você pode aceitar do jeito que veio, da maneira que tá, e falar, beleza, quero esse do jeito que veio, vou ficar com 50 de XP. Ou você pode rearrumar, você clica ali em rearrumar e fala assim, não, eu vou aceitar os números que vieram, mas eu vou reorganizar de uma maneira que faça mais sentido para minha classe, para o que eu estou planejando, ou para alguma maneira que faça com que eu não fique, sei lá, muito fora do tom. O que não é problema, porque existem pessoas que não são exatamente, não nasceram para aquilo. O sistema, ele foca nessa premissa de que, sei lá, às vezes você nasceu fortão, mas você quer ser estudante. Ou às vezes você nasceu burrão e quis ser estudante. Qual o problema, né? Vamos. Aí, se você escolher reorganizar, você ganha metade do XP. Ou se você escolher rerolar, você não ganha nada. E aí você ainda tem uma terceira opção, que é alocar. Se você quer alocar, você tem 100 pontos para distribuir da maneira que você quiser. E aí, se você alocar, você coloca ali os pontos da maneira que você quiser. Se você rearranjar, você só arrasta. Você clica em rearranjar e arrasta os números na direção que você quer. E aí, eu vou esperar você terminar de escolher seus atributos para eu poder falar o a seguir. Eu só ia comentar que nem você falou, né? Tem gente que não nasceu para aquilo. Meu segundo menor rol foi inteligência. Nossa senhora. Podia ser pior. Olha, eu vou reorganizar isso aqui. Vai reorganizar ou vai rerolar? Vai só reorganizar? É, porque os números até vieram bem, né? Os números vieram altos, só não vieram no lugar certo, né? Não, ó, o menor número. O menor número que ele teve na soma de 2d10 foi 9, cara. Tá ótimo. O menor número que ele teve, no caso, foi a rolagem média.
Não, esse aí na tela do Luiz, né? Ah, tá, é verdade, eu não vi o seu. Foi mal, tô O confundindo. dele tá no chat lá, ó. O, Ah, o tá. meu menor número foi 3. Nossa, tem um WP de 60 ali. Ah, não, o Willpower é uma soma de. É, ele tem algumas características que São soma. são calculáveis. Até para já clarificar também o que são ou quais são os atributos, né? Porque são aí, acho que 10 atributos que existem no jogo. WS é Weapon Skill, que é a sua habilidade de atacar melee, corpo a corpo. BS é Ballistic Skill, que é a sua habilidade de atacar à distância. S é Strength, que é força, sua capacidade de causar dano, quantidade que você consegue carregar, esse tipo de coisa. T é Toughness, que é o quão resistente você é, que é a sua capacidade de receber dano e sobreviver a condições também de frio e até veneno. I é Iniciativa, que é a velocidade com que você reage. A iniciativa aqui, ela não é rolada no dado, ela é um atributo fixo. Então, se você quiser ser uma pessoa mais ágil e jogar e rolar antes agir antes dos demais, você tem que ter um valor alto de iniciativa, que ele também determina seus valores de intuição, percepção, a iniciativa. A G é agilidade, que é sua coordenação física, atlética, capacidade de correr, montar cavalo, esconder. Também é utilizado para dar dodge, né? Para esquivar quando você está em combate. Dex é destreza, que é sua habilidade de fazer atividades manuais, artesanais, mas que dependem mais de capacidade de destreza, tocar instrumento, ser crafter, também pickpocket, né, que é bater carteira, esse tipo de coisa. Int é inteligência, que são sua capacidade analítica, sua capacidade de compreensão, e ele também é utilizado para cura, para avaliação, para conhecimentos gerais, para conhecer e lançar magia. WP é o Willpower, né? Força de vontade, que é a sua capacidade, a força da sua mente, sua capacidade de resistir dificuldades que são relacionadas a, por exemplo, ser influenciado, a ser coagido, proteger você contra medo, contra terror, esse tipo de coisa. Fel é Fellowship, que é uma amizade, que é no D&D seria o equivalente ao carisma. Então sua habilidade de se dar bem com as pessoas, ser normalmente ser agradável, ser aceito, sua capacidade de conversa, de comandar tropas, liderança, enganar os outros também, tipo questão de charming, né, como é que chama? Suborno também, subornar os outros, tudo é relacionado a Fellowship. E aí, depois disso, você tem, logo abaixo, você tem Fate e Resistance. E aí, Fate e Resistance. É Resistance ou Resilience? Resilience, Fate e Resilience. Se você tem, acho que, X pontos, no meu caso ele tem 3. Você pode escolher em quantos você vai colocar, e você já tem alguns que estão ali em parênteses, te mostrando quantos você já tem naquele atributo. Fate é a capacidade sua de alterar o seu destino. Então, é uma equivalente à sorte. Você pode... tanto Fate e Resilience são pontos que você gasta para alterar alguma coisa na narrativa. O Fate, você pode gastar para rerolar um teste que você já falhou, para adicionar um sucesso num teste que você já fez, para começar, para agir em primeiro na hora do combate, para você agir em primeiro independente da sua iniciativa. Então você pode gastar um ponto de Fate para isso. Pode gastar Resilience para ficar imune a algum dano psicológico até o fim do próximo turno, ou seja, medo, esse tipo de coisa. Ignorar todos os modificadores de um dano crítico no início, até o início do próximo turno. Porque aí, se você às vezes você tomou um crítico que te dá -1 em força, porque ele, sei lá, machucou seu braço. E aí você gasta um ponto de Resilience, que é essa força de vontade sua, essa resistência, para ignorar isso até o próximo turno. E remover uma condição que você, por exemplo, condition que seriam poison, caído, queimado, são condições
que, a maioria das vezes, outros ataques promovem em você. Então, você escolhe aí quanto você quer ter em Fate e quanto você quer ter em Resilience. O Fate, normalmente, você ganha no início de cada sessão. Ele dá uma resetada nos Fates, na sua quantidade de Fate. E o Resilience é quando você age de acordo com sua motivação. Então, ele é relacionado mais à interpretação. Mais parecido mesmo com o próprio... com a inspiração, né? Com o próprio Inspiration. E mais abaixo ainda da escolha entre Fate e Resilience, tem ali mais 5 pontos que você pode colocar em Ballistic Skill, né? Que é sua, no meu caso está ali, Ballistic Skill, Força e Fellowship. Eu acho que cada classe são 3 atributos diferentes que você pode distribuir esses 5 pontos nesses atributos 3 ali que aparecem ali embaixo, que é para você já dar um buffzinho relacionado à sua classe. Muito bem, então aqui vai ficar assim. Depois dos atributos tem skills e talentos, que aí você vai ter também ali uma quantidade de skills que são padrão da sua classe, que está ali aqui distribuído, e você tem 2 quadrados aqui do lado. Você vai selecionar 3 perícias dessa para você ganhar 3 avanços nela, como se fosse ganhar 3 níveis nela, e outras 3 para você ganhar 5 níveis nela. Então, você pode distribuir também, novamente, definindo suas preferências de quais perícias você quer que sejam mais efetivas. Então, aí, no quadrado de cima, você ganha 3 avanços, no quadrado de baixo, você ganha 5 avanços. Aí é só arrastar as perícias para as janelas específicas. Começar certo aqui, consumir álcool. 5 avanços, claro. Para estudante, isso é muito importante, diga-se de passagem. Não deixe a universidade atrapalhar os seus estudos. E aí depois, na parte de baixo, vai ter ali para você escolher ou rolar talentos. Logo abaixo dos talentos, existe ali 40 pontos de carreira que você pode gastar nas perícias que são associadas à sua carreira específica. Então você vai distribuir esses 40 pontos nessas perícias que estão mostrando aí na tela para você. No meu caso, que são Athletic, Dodge, Nurse, Melee, Perception, etc. E logo abaixo também tem uma das carreiras para você escolher, que é uma carreira específica dessa classe também. Os talentos que tem lá em cima são específicos da sua espécie, e os talentos que estão embaixo são específicos da sua classe. O da classe você escolhe um só. Uma dúvida. Se você clica nessa seleçãozinha, na bolinha branca aí, o que exatamente você está fazendo? Você tá escolhendo um dos dois ali, né? Porque tem ali no meu caso ali da transmissão, tem o Seve e o Suave. São duas... Isso, você tem ele. Isso, E os outros 2 são escolhas. Não, ótimo. Perfeito. Depois que você escolher tudo, já tiver todas as opções e todos os pontos distribuídos, você volta ali para a parte de Trappings. E aí ele só vai mostrar tudo o que sua classe te dá como itens iniciais. Alguns ali vão mostrar como Missing Trappings. Você pode deixar no Keep, que depois eu ajusto na sua ficha. Então é só você... Não tem nada que selecione aqui, é só mesmo para mostrar o que você vai ganhar, e você dá um Submit. E aí depois vai lá no Adding Detail, e aí tem opções de gênero. Você vai escolher se é masculino ou feminino. Você pode escrever um M ou F, tanto faz. O nome tem a opção de você rolar, se você quiser rolar um nome aleatório pela própria tabela do sistema. Idade, altura, cor dos olhos, cor do cabelo e a motivação do seu personagem. Aí você vai... você pode ou rolar ou preencher isso aqui tudo. E lá embaixo tem outras 2 caixas, que é a sua ambição de curto prazo e sua ambição de longo prazo. São coisas que você pretende fazer com o que seu personagem pretende fazer. Tipo assim, a curto prazo eu quero me formar na escola. Minha ambição de curto prazo é esse, por exemplo. E minha ambição de longo prazo é montar a minha própria escola. Então, é uma maneira que o sistema encontra para te dar um background e já te dar meio que uma side quest. Que aí, uma coisa que depois eu, como mestre, vou atrelar a história principal para você conseguir alcançar esses seus objetivos, essas suas ambições. E quando você alcança essas ambições, você ganha um XPzinho aí para ficar feliz. Esse aqui você vai deixar eu escrever aqui, né? Uhum.
Vamos dar alguns minutos. Tem a opção depois, a ambição, você pode colocar depois também, se você quiser. Porque depois é só você abrir sua ficha e colocar lá no lugar que vai ter essa opção. Você, Tudo eu posso colocar depois ou o nome, esse trem é fixo? Não, o nome é fixo porque você não vai mudar seu nome depois, né? Quer dizer, pode até mudar, né? Não sei o que vai acontecer na história. Mas, se você não precisa definir 100% agora, pode colocar aí uns placeholders, se você quiser. Colocar aí, tipo, sei lá, Rafael e colocar as coisas que você quiser. Pra você quiser pensar melhor no decorrer da semana. E aí depois a gente altera na ficha direto. Porque essa parte aí são detalhes, dá pra acrescentar na ficha. Nada mais aí precisa necessariamente ser rolado. A menos que você queira realmente rolar sua aparência aí, né? Tá. Já. Ok, tá. Placeholder tá gerado. Tá. Vou até abrir sua ficha aqui para poder mostrar para as pessoas verem como é a ficha. Depois você vai me passar uma imagem também, que aí eu altero aqui no sistema. Eu tô passando, pai. Então, aqui na ficha, vocês podem ver os atributos, e aí tem os avanços, depois ele vai poder ter, ele já teve alguns avanços, e modificadores, que no final dá o valor final ali de baixo de cada um dos atributos dele. Tem a quantidade de ferimentos, que esse aqui é o HP dele, né, 16/16. E aí tem Fate, Fortune, Resolve e Resilience, que são aquelas pontos que eu falei que são parecidos com inspiração. Tem a capacidade de movimentar, andar e correr. Tem a quantidade de dano crítico que ele pode receber, ou seja, toda vez que ele chegar a 0, ele vai aumentar ali 1/4, 2/4. Se ele chegar na quantidade de críticos superior ao tamanho, ao bônus de toughness dele, e aí quando a gente fala bônus, a gente pega a dezena do atributo. Que aqui no caso, acho que o Critical Wounds, o Critical, ele é a quantidade, ele é o bônus de toughness já. Então se ele chegar acima de 4 de crítico, aí sim ele vai pro colo de Khorne, ou Slaanesh, ou Tzeentch, ou Nurgle, dependendo de quem ganhar a alma dele. Saudades de ouvir esses nomes. Ganhar a alma dele num jogo de porrinha. E corrupção. A corrupção é um ponto também. Como eu falei, o caos está sempre presente na vida das pessoas em Warhammer. Com isso, ele eventualmente vai entrar em contato com coisas que vão trazer corrupção para ele. Magia pode causar corrupção. Locais amaldiçoados podem trazer corrupção. E tem também uma opção muito querida por todos nós, que é você ceder ao lado negro da vida e escolher ganhar uma corrupção em troca de uma rerolagem de um dado. Você rolou seu dado, não deu o resultado que você queria. Você gastou ali seu ponto de fate, seu ponto de resilience para rerolar e ainda assim falhou miseravelmente. E você fala, nossa, eu preciso ter sucesso nessa rolagem. Você pode dizer, não, eu quero fazer um pacto para ganhar um ponto de corrupção em troca de uma rerolagem. E aí você ganha esse ponto de corrupção e pode rerolar. Se você chegar a 9 de corrupção, você ganha uma mutação. E aí essa mutação também tem uma tabela que vai rolar, dependendo do tipo de mutação. Pode ser inclusive uma degeneração da mente ou do corpo. Você pode ser uma mutação mental ou uma coisa física. E com isso você zera seu ponto de corrupção, mas ganha uma mutação, que não é bem vista por ninguém do Império. Normalmente mutantes são mortos assim que identificados. Existe uma outra opção também para você diminuir a quantidade de pontos de corrupção, que é fazendo penitências. Você pode fazer grandes ações, você pode atrapalhar os planos de um deus do caos, e assim você livrar o mundo daquela maldade, e com isso você diminui seus pontos de corrupção. E aí, claro que quanto mais glorioso o seu ato, maior a chance de você perder um ponto de corrupção. E existe também uma opção que a gente gosta muito, que é a opção de você sacanear o coleguinha. Se você acidentalmente dá um tiro amigo no colega, ou se você acidentalmente estava na sua hora de fazer a vigília ali no acampamento, e você, dormi. E aí por causa disso um grupo de demônios de Nurgle chegou e atacou o grupo, você também tem a chance de perder um ponto de corrupção com essas pequenas
maldadezinhas do dia a dia. Então, fica aí a dica. E aqui também já no final, a gente vê que a quantidade de XP que ele conseguiu graças à bondade dos deuses do caos. Ele já começa... Ele já pode gastar esse XP? E ele já pode gastar esse XP. Ele começa com 70 pontos de XP. Aqui em cima, nos asteriscos, são os atributos que a classe dele permite que ele suba. E aí, se ele colocar o mouse em cima do maisinho, fala quanto custa para subir esse atributo. Aqui igual Willpower, você gasta 25 XP, você consegue subir, etc. Aí depois aqui em habilidades, a mesma coisa. Tem aqui as suas habilidades, seus pontos. E aqui tem a quantidade que você... Quando está no Vzinho, significa que você já conseguiu alcançar a quantidade que você precisa para evoluir nessa carreira. E o asteriscozinho é a possibilidade que você tem também de subir, gastando ponto, esse atributo. Aqui dos dois lados tem tanto as suas específicas de classes avançadas quanto as padrões. Aí você pode ver aqui quanto que você precisa subir, quanto você precisa de XP para subir cada uma delas. O que acontece também? Cada carreira tem as suas perícias específicas que, por exemplo, você é estudante. Lá na escola você está aprendendo X coisa. Então você só pode aprender as coisas da sua carreira, as perícias da sua carreira. Mas eu sou estudante e eu quero aprender a engolir espada. E aí você vai ter que procurar um mestre de engolir espada para ele te ensinar alguma coisa que seja fora da sua carreira. E aí isso normalmente são ações que você faz entre sessões, assim, naquele momento de descanso. Terminei agora de limpar essa dungeon aqui cheia de seguidores de Khorne. Agora a gente vai dar uma descansada, e enquanto isso eu vou procurar um mestre de engolir espadas para poder me ensinar a engolir a espada dele. E aí depois tem os seus talentos. Aí os talentos também que já estão definidos quais talentos que você tem. Alguns talentos tem como você pegar mais de uma vez. E aí, eu acho que quando ele pode, ele tem a opção de subir também com um maisinho, tipo o asterisco. Eu acho que nenhum dos seus talentos tem a opção de você pegar mais de uma vez para poder... Não, tem que ir, né, times ali, 1/4, etc. Depois eu olho como que sobe talento, eu esqueci como é que é. Mas depois eu dou uma olhada e falo para vocês como que sobe talento, se for necessário. E depois de talentos tem ali combate, que aí são se você tiver com alguma coisa equipada aqui, ele vai aparecer a opção de atacar com aquilo. Aqui em cima tem uma mãozinha que é de ataque desarmado e uma setinha que é de esquiva. E baseado no seu toughness, tem os seus pontos de defesa. Quando você toma um dano, por exemplo, na cabeça, o dano inicialmente é reduzido pelo seu toughness e depois reduzido pela sua armadura. Se você tiver uma armadura na cabeça, por exemplo. E aí isso vai mudar de acordo com o que você tiver equipado. Aqui em efeitos, são os efeitos que você porventura tiver: sangramento, envenenamento, estiver pegando fogo, tiver surto, tiver atordoado, enfim. Tem vários níveis de efeitos que você pode estar submetido. E aqui também vão entrar os efeitos críticos. Se você quebrou uma perna, ele vai entrar aqui como efeito de machucado, efeitos psicológicos se você está amedrontado, se você está maluco, doenças, que é uma coisa também muito comum no Império. As pessoas ficam doentes com bastante facilidade. Corrupções, mutações, todas essas questões de danos fixos e temporários, eles vão aparecer aqui em efeitos. Trappings são os itens que você carrega, e aí o jogo ele é dividido, o dinheiro do Império ele é dividido em pennies de... É engraçado porque em inglês também chama pennies, né? Então, pennies de latão, coroas de ouro e shillings de prata. Então a gente vai falar que tipo cobre, bronze, latão, ouro e prata, normalmente. O item, aí para você equipar o item, só você clicar ali em Equipment, você vai equipar sua adaga, sua roupa. E por último, as suas notas, que aí você vai poder escrever o que você quiser aqui. Acho que quando você põe o mouse em cima aqui vai aparecer um lapisinho. Aí se você clica nesse lapisinho, ele abre uma caixa para você escrever o que você quiser ali no
na sua ficha. São essas notas que você vai tomando à medida que a aventura acontece, pra você ir lembrando das coisas. Então, eu normalmente também sugiro fazer isso de maneira frequente. E ali embaixo tem a sua ambição, que eu falei. Ambições de longo e pequeno, que você pode editar. E embaixo de tudo isso ainda tem também as ambições do grupo. E aí isso é uma coisa que a gente vai definir depois que todo mundo estiver pronto. A gente vai definir quais são as ambições do grupo. E a motivação também tá aqui. A sua que rolou acho que foi Happiness, mas você pode depois trocar a motivação que você quiser. Então basicamente, fazendo aqui uma breve viagem pela ficha, é isso. Se você quiser gastar pontos, seus 70 pontos, você já pode gastar no que você quiser ali de atributos ou habilidades. Tem que subir, tem os valores, aí você gasta quanto você quiser. E a gente já pode passar então para a próxima criação, né? Que agora não vou acompanhar aqui porque a gente já viu. Que é a criação do Marcelo. Sou eu. Então vamos lá. Eu começo clicando no Character Creation. Sim, é uma opção. Aí eu vou lá em espécie. Isso. Eu rolo um dado. Você clica no rolar, ele vai aparecer uma espécie. Se não for a espécie Rolei um dado. que você não é a que você quer, Apareceu- você clica na espécie que você quer e Não aceita. é a que eu quero. Apareceu um Highlander. é um humano padrão. Existem 90% Não. de chance de ser humano no jogo. Isso representa a população do Império, que é em sua maioria humana. Não quero. Humanos são basic. Beleza. Então já escolhi minha espécie, agora carreira. Vamos rolar para carreira. Rolei, deu. O quê? Prowler. Ladrão. Olha só. O jogo quer que alguém Ladrãozinho seja ladrão, hein? safado. O jogo... Eu cogitei, não vou negar, que eu cogitei, mas eu prefiro ser uma versão mais charmosa do ladrão. Então eu vou Rerolar. rolar de novo. Rolar mais 2 vezes para menos XP. Qual é a segunda opção aqui? Vamos ver quais são as outras opções que ele me deu. Catador de ervas. Evanista e mensageiro. Ó. Interessante, né? Não quero. Não quero nenhuma dessas. Então agora você pode abrir lá o journal lá na parte Eu de... fecho aqui? O que é? Não, deixa aberto. Aí você vai ali no cantinho lá Uhum. no coisa, abre o journal em classes e carreiras. Aí você vai escolher a carreira que você quer ali do lado, que acho que era Inspector, né? Investigador. É. E aí quando você clica em Investigator, tem lá Isso. embaixo tem o Sloth. Você pega o Sloth e arrasta pra janelinha aí onde estão essas disposições de tá. classes. Aí já vai aparecer então aí uma vamos lá, opção que você Sloth. poder selecionar que você pode ser um Choose Sloth. Sleuf. Beleza. Escolhi Sleuf. Submit. Mas agora eu sou um Sleuf. Sloth, pra quem não Beleza, sabe, é já tem uma aprendiz de carreira. investigador. Eu sou basicamente um fofoqueiro. Por enquanto ele é um nerdola do CSI. Ele Isso. assistiu algumas temporadas de CSI. Exatamente. Eu assisti Light to Me, assisti CSI e agora eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Mind Hunter, How to Make a Murder. Mas, mentalista. Vamos rolar atributos agora. Que lixo. Que bagulho horroroso. Que coisa tenebrosa. Você tem as opções aí de rerolar, rearranjar ou distribuir por conta própria. Eu rolei 2d10 mais 10 e tirei um poderoso 5 na rolagem. Você rolar 2d10 e tirar um 18 é ótimo. Mas você rolar 2d10 e tirar um 5, 2d10 e tirar um 8. Eu tirei um 5, 2 8 e 2 10. É muito pouco. Você nem tirou um 3, cara. Não tirei. Isso é verdade. Não sei. Deixa eu pensar aqui com meus botões. Tá. São umas rolagens, der menos 100, aí vai... Eu acho que assim, a gente vai abraçar o fato de que eu não vou ser eu que vou sair na mão por aí, não. Eu vou jogar esse 15 pra Weapon Skill. Lembrando também que, como eu falei logo no início, ninguém precisa ficar retido à classe que
os deuses escolheram. Não, sim. Por exemplo, o Sim. Rafael, que caiu como estudante ali das opções que ele tinha, ele pode, depois de algum tempo ele formar em estudante, falar assim, não, agora eu quero, igual eu falei, agora eu quero ser guarda. E aí ele pode focar e ganhar as perícias relacionadas à guarda, etc. Pra, caso ele tenha se sentido bulinado demais na escola e escolheu revidar. O meu problema é que eu continuo. O meu problema é que aí eu vou estar definitivamente abandonando uma carreira como qualquer coisa física, porque os 15 de força não vão mudar. Quando você muda de carreira, você muda suas skills e seus talentos, você não muda seus atributos, né? E aí você muda os atributos que você pode subir, né? Que você pode upar. Eu vou dar rearrange aqui. Então eu vou jogar esse. Tem um belíssimo 41 de balística ali, ó. Pois é, então. É isso que eu tô me baseando nele. Eu joguei o 15 para weapon skill, ou seja, se eu sair na mão, a chance de eu conseguir alguma coisa, realmente, só se eu tiver muito no mão, se eu conseguir pular nas costas da pessoa, 28 de força. É muito. É demais para mim, até eu diria. Eu vou trocar. Eu não sei a diferença entre agilidade e destreza. Agilidade é pra dodge e destreza é pra pickpocket. Destreza é para pickpocket. Destreza é para trabalhos manuais. E agilidade é mais sua capacidade mesmo de ser ágil. Tá, eu só vou fazer mais uma troca, que é o seguinte. Toughness parece bom, mas eu prefiro ter 33 de Toughness e 32 de inteligência e 32 de Toughness do que o contrário. O que é alocar pontos extras? O que é isso? É provavelmente aquela parte de baixo ali que tem o Fate e os atributos de sua classe que você tem 5 pontos. Aí você olha ali em cima que vai ter lá, tipo, quanto de que você tem ainda pra alocar em Fate tá. ou Resilience, que você pode escolher. E aí de baixo tem os 3 atributos que você tem 5 pontos pra distribuir. Entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um para minha iniciativa. E vou dar mais. Não, peraí. Iniciativa tá em 28, né? Vou dar mais 2 para chegar pelo menos a 30. Vou deixar essa agilidade que tá ótima e vou jogar mais 3 para inteligência. Ok? E eu tenho 3 pontos para alocar em Fate ou Resiliência. Eu diria que Fate vai ser a prioridade para mim, eu vou dar 3 para Fate. Agora é o quê? Skills e talentos. 3 skills para ganhar 5 e 3 para ganhar 3. Eu não vejo por que gastar muito com Nourish, com linguagem. Eu já tenho ela e aí eu uso a minha inteligência para falar, não é isso? Então, eu diria que, como um bom investigador, eu vou precisar de muita percepção, eu vou precisar de muito stealth e eu vou precisar de muita intuition. Intuition, deixa eu ver o que é intuition. É para ficar de olho em volta. Realmente é uma intuição. Meio como percepção. Para assim, perceber sinais. É uma coisa meio para perceber. É intuição mesmo, é uma coisa meio sutil. Eu acho que faz sentido que eu tenha. Eu não vou consumir muito álcool. Eu posso ser charmoso. Você vai deixar o álcool então pro estudante. O estudante bebe, eu sou charmoso. Haggle. Que é o Haggle? Ego é negociar. Negociar. Pechinchar. Eu não sei se eu vou ser personagem. Eu vou precisar de um dodge, porque se eu não vou sair na mão com frequência, eu preciso ter capacidade de me proteger. E eu diria que o lore. Eu vou ter um Lord Reichland, porque como investigador eu preciso ter alguma noção do que eu estou fazendo nessa vida. Agora eu preciso escolher e rolar talentos especiais. Não é isso? Sim, deve ter ali a lista de talentos que deve ter. Se tiver pra rolar, é porque sua raça tem mais talentos Eu pra tenho mais rolar. 2 talentos aleatórios da vida de Ralph. Então você pode clicar pra ele aparecer. Rolei. E Nossa, mas eu me dei bem demais, velho. ambidestro e de dedinhos ágeis. Dedos leves. Eu tenho mais 5 para minha destreza. Eu acabei de ganhar 5 de destreza e eu sou ambidestro, que faz todo sentido. Eu tenho visão noturna. E agora eu tenho que escolher um talento que pode ser. Eu posso ser um gato de beco. Eu posso ser uma pessoa que as pessoas não prestam atenção em mim. Que é bom para quando você é um investigador. Eu posso saber ler. Nossa, mas saber ler é tão difícil assim? Tipo, eu preciso gastar um talento para isso? Sim.
No Império, saber ler e escrever é uma coisa um pouco mais rara. Nossa senhora, que isso aí? Lembrando que no Império Sacro Romano Germânico, as pessoas, nem todo mundo, nem todo plebeu sabia ler, né? Mas é essa a questão, né? Eu não quero um personagem plebeu. Eu queria o Beneath Notice aqui, mas eu acho que eu vou ter que ser ler e escrever, porque para ser um investigador, agora eu tenho 40 pontos para alocar nas minhas coisas de carreira, nas minhas skills de carreira. Então eu vou dar. O charme vai ser pouco. Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o valor médio é 5. Vou fazer uma combinação de 3 e 7. O charme é 3, o pool é 7. Marcelo aí, exemplificando para aqueles que não conhecem, o conceito de min-max. Não, mas na verdade eu tô fazendo assim, qual é a minha grande ideia pro personagem? É que como esse personagem é um personagem que já foi pensado, eu não tô fazendo o min-max porque, por exemplo, se eu fosse fazer o min-max, eu não teria colocado o Lord Reichland, eu teria dado pra Punga. Ou seja, Tem Lord do faz mais Império sentido, também, né? se você quiser ser uma coisa mais ampla, viu? Mas é porque é o Lord Reichland especificamente. É porque eu não tenho essa opção de escolher, né? Ah, você não põe qual lore, né? Eu já... Não o meu já vem. Igual o Language Moorish ali eu falo, Uhum. mas eu falo básico porque eu saí de lá tem muito tempo. Então, aqui que eu tô fazendo. Eu não sou um personagem particularmente charmoso, mas eu consigo manter a calma. Por isso eu tô dando 3 de charme e 7 pra cool. Eu tenho mais percepção do que intuição. Porque Nossa, o meu saiu aleatório aqui. Eu tenho o paladar acentuado. Ah, Porque os atributos, né? Que é o Os aqui o Halflings tem sense. o Halfling tem um dos 5 sentidos mais aprimorado. No meu caso, caiu de ser o paladar. O que é complicado, porque a minha personagem é fumante. Ah, então Como ela é que ela degusta ainda tem muito bem, né? Como é que ela ainda tem um paladar é um mistério pra mim. É uma degustadora, é uma connoisseur, ela é uma sommelier de fumo. Eu diria que eu sou melhor em furtividade urbana do que em escalada, eu não escalo com frequência. E por fim, entre Gossip e Track, eu vou manter os dois com 5 em cada, que eu diria que como investigador urbano, eu vou até botar o seguinte, eu vou botar 7 em Gossip e vou deixar 3 de Track, porque você não segue uma pessoa usando pegadas, né? O Track é mais pegadas, seguir rastros mesmo, Rastrear, propriamente né? dito. Eu diria que eu tenho que ter menos do que Gossip. Eu sou uma pessoa mais social, Fofoqueira. mais fofoqueira, exatamente. Eu tenho que ter mais habilidade nesse sentido e eu vou saber ler e escrever, o que não é pouco. Mas como eu venho de uma origem relativamente nobre, eu diria que isso é melhor. O Minimax seria. E estudada, né? Foi estudar. E o Minimax seria o Beneath Notice, que pra mim seria mais útil. Mas eu vou usar o Red Right aqui. Read Right. Tá. Não gostei desse paladar aqui, preferi outra coisa, mas. Os deuses do caos deve ser sabem o que que estão quando você fazendo. estiver tomando veneno, você vai estar ciente que está tomando veneno. Que delicioso veneno, senhor. Tá. Tem 25 XP pra gastar ali no final. Trappings. Só dá submit nos trappings, que ele já adiciona automático. Tá. Eu vou trocar um desses aqui, mas tudo bem. Depois eu vejo isso. Submit. Adding detail. Então, gênero feminino. A gente tá botando em inglês ou em português? Acho que masculino, feminino, e-mail, female é a mesma coisa. Tá. Então o nome dela vai ser Coralina Cora Tilly. Idade. Eu não sei qual é a regra pra idade. Rola o dado aí, vê. Não, eu sou jovem. Jovem ainda? Jovem ainda. Aqui, idade. A idade. A expectativa de vida do Halfling é de 120 anos. Então o Halfling normalmente vai ter 15 mais 5 D10. Como eu quero ser mais novo, eu vou jogar como se eu tivesse tirado 3 em cada um desses 5. Então eu tenho 30 anos de idade. 32. A altura realmente pode ser aleatória. Ó, eu tenho 3 pés e 11, que dá mais ou menos 1,10 m. Cor dos olhos é verde, cor do cabelo é preto. Motivação, eu não sei se tem alguma motivação, tipo tabela, alguma coisa assim. Ele tem uma tabela que ele rola quando você clica aí. Mas você pode também adicionar a motivação que você quiser depois. Que é basicamente... É o Ambition?
Não, tem o ambition e tem a motivação. A motivação é pelo que você vive, né? Pelo que você luta, pelo que você Tá. Eu defende. luto por... Entendi. Eu luto por justiça. Aí a ambição de longo prazo. Restaurar a honra. Botar em português mesmo. Vamos. A honra da família. E a ambição de curto prazo ser reconhecida profissionalmente pela família. É isso. Eu tenho 25 XP para gastar. Então, por gentileza, dá uma breve explicação da história do seu personagem, até pro Rafael poder já se familiarizar com... Rafael e a Sayuri, né? Poder se familiarizar com o seu personagem e saber no que vocês podem ser relacionados. A Coralina Leaf, na verdade, ela não nasceu em Highland, ela não nasceu nessa região do Império, ela nasceu na província de Mutland, que é uma província Halfling. É a única província majoritariamente Halfling em todo o Império. Ela fica, dá pra ver ela no mapinha ali. Se o Luiz quiser mostrar naquele mapinha de canto, dá pra ver onde ela fica. E ali ela cresceu ali, a família dela tem Mutland ali, ó. Ele fica um pouco abaixo de onde a gente tá, a sudeste de Highland. Mutland é uma região de domínio Halfling, que é uma região de produção agrícola, basicamente. E ela cresceu numa região específica do Mutland chamada de Ducado das Colinas de Pouzio. Também conhecido depois como verdes, folhas verdes. Que é uma região que a galera não dava nada, os Halflings conseguiram comprar de graça, porque o dono falou que nada nascia ali, e os Halflings foram lá e descobriram que lá era um excelente lugar para produzir tabaco. Portanto, um dos principais itens de exportação de Mutland é tabaco que a família produzia. E aí, quando a Cora era pequena, em algum momento, a família dela teve uma treta muito grande com uma outra família da província, os Pé de Lama, e eles sofreram, a treta foi grande o suficiente para eles terem sofrido a maior punição possível pela lei Halfling, que impera em Mutland, que é o exílio. Então ela foi parar em Uberreich, não é isso? Uberreich. Porque a família dela, alguns dos parentes que ela tinha, que a família dela tinha, que não estavam em Mutland, viviam nessa região. Então foi para lá que a família dela foi quando foi exilado. O pai dela conseguiu o direito a uma indenização pelas terras que ele perdeu. Ele era de família relativamente nobre. Mutland é uma democracia representativa. Ela se submete ao império, mas o governo local é um governo de conselho de anciãos. E a família dela fazia parte do conselho de anciãos. O pai dela era líder do conselho da cidade em que eles moravam. Mas aí, quando ele foi acusado, eles perderam tudo isso, perderam as terras, pegaram todo o dinheiro que tinha e foram para Oberreich. Então, ela tem certeza de que esse exílio foi injusto, ela não sabe qual é a acusação e a família não gosta de falar sobre isso. E por causa disso, ela resolveu que ela ia estudar direito. Então, quando ela cresceu o suficiente, ela foi para Altdorf estudar direito. Que é a capital do Império. Que é a capital do Império, né? A capital do Highland, que fica no Highland, né? E ela foi estudar direito, mas se decepcionou muito com o modelo de justiça que existe no Império, porque tem toda uma preocupação com a corrupção, enfim, com tudo que existe sobre isso. E ali, quando ela desistiu do curso, o pai dela decidiu que não ia mais financiá-la, e ela começou a trabalhar como investigadora. Ela seguia as pessoas, ela ia atrás de coisas que investigadores particulares fazem. Coisa que ela já fazia e depois ela descobriu que ela podia ganhar dinheiro. Exatamente. Ela era uma fofoqueira, ela adorava fofoca, e aí ela descobriu que ela podia ganhar dinheiro com isso. E ela começou a fazer essas investigações para sobreviver e acabou fazendo uma carreira ainda que preliminar em relação a isso. Então, se ela tem um background de estudante, de certa forma, né? Já é uma coisa relacionada aí com o Rafael. Bem provável que ela tenha conhecido o Rafael e provavelmente a personagem da Sayuri na universidade ou no ambiente acadêmico de alguma natureza. Então, No bar. na sinuca, né? Ela provavelmente circula nesse tipo de ambiente, porque com certeza deve ter com alguma frequência, ela deve ter que ir a esse tipo de lugar para investigar coisas, né?
Então, beleza. Então, agora, por último, mas não menos importante, a personagem da Sayuri pode criá-la. Então, primeiro você escolhe sua espécie. Human. Está satisfeita com sua espécie? Ser uma humana? Uma mera humana? Pera, eu tinha como fazer o. Ah, Se você selecionar, você não ganha XP. Pam, pam, pam. não, eu quero tentar ver o que que eu tenho. O que Não. que eu rolo. Eu selecionei. Aí, como que eu desseleciono? Não tem como? Não. Não, quando ele rola, ele já rola automaticamente lá. Já aparece o que... Então, eu cliquei em cima do Human. Ah, tá. Ué, você pode clicar. Tem um botão rolar, não? Tem. Rolou um, mano. Nossa, ficou malzão esse personagem, hein, Rafael? Ficou bom? Pô, ficou bem com cara de estudante cachaceiro. Pô, eu tava me inspirando. Aí submit, né? Isso. A skill mais alta que eu tenho é justamente beber álcool. Minto. Ih, não tem. Falar com animais. Pô, Rolou Zealot. Olha só. Ele rolou como flagelante, a primeira profissão dela. Eu acho uma boa. Você vai Eu acho querer razoável. ser uma flagelante? O que que é uma Por flagelante? Sigmar? É uma... Gosta de tomar porrada. Vamos abrir aqui De si mesmo, no caso. a descrição de carreira para você entender melhor o que faz uma flagelante. Você se agride para tentar punir outras pessoas porque elas não respeitam Sigmar. Flagelante é um... É tipo... Pessoal- um auto... Pessoal do Opus Dei. É um... Aqui, ó. Tem a imagem do que seria um flagelante na opção do coisa. É uma pessoa religiosa que se autopune, se flagela em nome da... Normalmente são... Acho que os únicos que são devotos de Sigmar. E eles acreditam que o fim está próximo. Então é aquela galera que fica se chicoteando e falando assim, arrependa-se dos seus pecados. Porque eles acreditam... Parece um pessoal bacana, parece um pessoal com a saúde mental em dia. a galera é meio totó, assim. Então, mas são... Parece alguém que a gente encontraria no boteco mesmo. É uma profissão digna. E ela, inclusive, o nível máximo dela é profeta do fim do mundo lá, ó. Prophet of Doom. Se você quiser seguir nessa nobre carreira de flagelante. Se você não quiser ser um flagelante, você pode rolar novamente, que ele vai te dar mais duas opções. Pô, tem que ser, né? O único caminho que sobra realmente é. Eu queria seguir o que eu fiz. Então, mas aí se você rola. Não, mas aí se você. Mas é jogo você rola, você Tentar. ganha XP. Vale a pena você tentar, você não perde nada tentando. As outras opções que deu foi River Runner e Hustler, né? Hustler seria o primeiro nível de marginalzinho, assim, do mais baixo mequetrefio. E River Runner é pessoa ribeirinho, né? Que vive perto do lago, do rio. Bom, se nenhuma dessas opções aí te agrada, você pode ir ali, então, lá no Journal, abrir ali a lista de carreiras. Você inicialmente tinha dito que queria ser uma Wizard. Aí você vem lá embaixo em Wizard. Vai ter as opções aqui. A primeira opção é Wizard Apprentice. Aí você arrasta o Wizard Apprentice para dentro dessa janelinha aí que escolhe carreiras. Depois de escolhido, você pode clicar lá no Submit. Ó, rolou aí um 30 de inteligência. Ou 25 de inteligência e um 32 de Willpower, né? Tá razoável, né? Não sei, eu tenho que ver aí quais são os valores básicos que deram, porque aí pra você aparece o número do jeito que veio, né? O número do dado que saiu. Podia ter vindo mais. Meu dado no inteligência veio 5. Em Fellowship veio 14. Nossa senhora. Seus principais são Weaponsmith, Inteligência, Agilidade, Iniciativa e Fellowship. E Willpower, né? Então, esses são os Então principais. tá certo. O Willpower Fellowship tá de boa. Mas Dex, por exemplo, eu também tirei 14. Então eu Dex posso não é tão bom pra considerar- você. Então eu posso trocar com inteligência? Pode, você tem a opção de rearranjar, né? Que tem ali o botão Rearrange. E aí ele vai aparecer uns quadradinhos que você pode arrastar de um pro outro, trocando. Qual que é o outro que você falou que pra mim era bom?
Inteligência, Willpower, Weaponsmith, que é do WS. E Iniciativa, Agilidade e Fellowship. São os... Weapon Skill, né? WS. WS e Age, Int, WP e Fel. São os principais. E aí, quando você estiver satisfeita com seus atributos, logo abaixo tem lá o Fate e o Resilience. E você tem depois mais 5 pontos para distribuir nas outras coisas que você quiser. Ah, então eu já tô nos Skills e Talents. Então, novamente, tem as 3 em cada uma das caixinhas. Uma vai subir 5 níveis, outra vai subir 3 níveis. Aí você escolhe quais skills você acha que precisa subir mais, né? As skills que você tem, acho que inicialmente aí são Channeling, Dodge, Intuition, Language Magic, Lore Magic, Melee Basic, Melee Polearm, que é o Polearm no caso é para Quarterstaff, né? Que é cajado. E Perception, né? São os atributos que você... as skills que você tem como padrão. Jesus, eu fiquei confuso sobre a questão do avanço com XP. O que você ficou confuso? Porque aqui da tabela fala assim, de 0 a 5 é 10, de 6 a 10 é 15. 0 a De 5 11 a avanços, 15. né? Não, mas assim, por exemplo, tá. Então se eu vou botar um avanço em algo que não tem nada, É o primeiro eu gasto avanço. 10. É. O que é o Huggle mesmo? Haggle é negociar, tipo... pechinchar. E o Evaluate. Evaluate é avaliação. Você olhar alguma coisa e falar assim, isso aqui vale tanto, eu acho. O que é esse? Doomed, chave, suave. Então, Doomed é porque como você é humano, ele segue aquela premissa que eu te falei, que alguém vai chegar em você e vai explicar como que você morreu. Você clica em Doomed, vai abrir uma janelinha, e aí dentro dessa janelinha vai ter um outro botãozinho que você vai clicar e ele vai definir como que você vai morrer. Como você morreu? When blue is all you see. Vai morrer afogada! Você vai morrer em alguma coisa azul. Vai morrer afogada. Vamos manter a distância do mar. Ou do rio. Mas onde que vai? Pra onde que vai isso? Ou de uma banheira É particularmente uma informação de cenário só, da sua história. Em algum momento na sua infância o cara chegou e falou, tipo, fez essa... profunda. Algum momento da sua infância, a criança tá lá de boas brincando e o cara, você vai tipo, morrer. a descrição ali, ela até postou, na idade de 10, um Priest of More chamado de Doomsayer chega do seu lado e prevê a sua morte. Tava lá fazendo um barquinho de papel no beirado do rio, brincando de boa. Chega um cara do lado, tá vendo esse barco? E aí, você falou aí que tem o Suave e o Sev, que é o que eu tô falando, você pode escolher entre uma dessas duas. O Sev, ele aumenta a sua inteligência e o Suave aumenta seu Fellowship. E aí, imagino que logo abaixo tem um botão também pra rolar 3 talentos, que eles vão rolar 3 talentos aleatórios de humano. Jesus, eu peguei um avanço em consumir álcool e um avanço em intuição. Olha, eu tenho que escolher um ou eu tenho esses 3? Você tem esses 3. Olha, eu sei ler e escrever, gente. Eu também. Mas, Pô, Os de escolha são os que aparecem uma bolinha embaixo, que aí você tem que escolher. eu também sabe ler, Rafael? eu sou estudante, né? Seria difícil, né? Isso é complicado. Às vezes você não lê, mas você tem uma memória boa. Todos nós já estudamos com alguém assim. Eu tenho Maluco- que alocar 40 pontos O embaixo? maluco nunca anota você nada na distribui aula. 40 pontos nessas outras perícias que estão aí. Então, aí o que é esse aqui, channeling? Channeling magia. é a sua capacidade de canalizar magia. Os magos de Warhammer, eles trabalham com os ventos da magia. Lá no passado, na criação do universo, na criação do mundo, existiam portais que traziam, que conectavam o mundo ao mundo do caos. E esses portais foram destruídos. Lá no norte, no extremo norte do planeta, existe uma fissura na realidade que faz com que os ventos entrem, né, faz com que o caos entre nesse mundo onde a gente vive. E aí os magos têm essa capacidade de utilizar esses ventos de maneira mais precisa. Só que nem sempre você tem a capacidade de conjurar uma magia com a quantidade de vento que está ali ao seu redor, com a quantidade, mecanicamente falando, a quantidade de dados que você conseguiu rolar. Então você pode canalizar essa magia. Significa que você vai gastar mais de que um turno canalizando até você ter a quantidade de sucessos ideal para lançar essa magia. E aí você colocar pontos nisso garante que você consiga não ser interrompido durante essa canalização. Lodge
de esquiva, né? Dodge é esquiva. Intuição é tipo pra É, perceber as coisas. literalmente intuição. Tá. Essa lore entre parênteses Magic e o language entre parênteses acho que Magic também, só que tem um K. São as coisas necessárias para você. Para você lançar magia, você precisa pronunciar as palavras mágicas e você precisa saber a língua praestina, que é a língua de magia. E aí você precisa ter conhecimentos na língua da magia para poder soltar magias. E conhecimento em magia é o conhecimento que você vai ter da sua. Teórico, né? Não, da cor que você vai escolher depois para lançar, né? Que é conhecimento, por exemplo, no seu caso, vai ser em Act, né? Magias do fogo. Então é basicamente conhecimento de magia e conseguir castar a magia baseado no. Uma dúvida, ô Jesus. Se a gente não precisa comprar o comum, não, né? Não. A gente fala, todo As mundo fala pessoas. Reichspiel. 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 Todo mundo fala Reichspiel. Sim. Até porque se vocês são todos imperiais, né? Ninguém é estrangeiro aí. Quando você vai lançar a magia, você faz um teste de Language Magic. A skill que você testa para lançar magia é Language Magic. Só para ficar claro, caso você queira favorecer essa habilidade. Eu já tava pensando que eu tinha que botar em channeling. Não, Channeling é para canalizar quando você quer fazer ela por mais de um turno. Nem sempre é necessário. Às vezes você vai conseguir soltar ela num turno só, porque é uma magia às vezes mais simples, que não requer tanto ponto. Na hora do jogo, quando você for selecionar, tipo assim, quero soltar a magia X, vai aparecer um pop-upzinho perguntando, você quer canalizar ou você quer rolar ela? Normalmente é mais fácil, é mais comum você castar ela de uma vez só do que canalizar. Canalizar são para magias normalmente que são muito complexas, assim, de nível muito avançado. Nossa, dela veio com Night Vision, Very Strong e ler e escrever. Ou seja, ela é uma maga Very muito strong. forte que enxerga no escuro. Pô, isso tem que ser aleatório desse jeito? A gente não pode abrir mão de XP, não? Não, nem dá XP você escolher, você cair. Pois é. O que acontece? Deixa eu explicar também. A magia, ela vem, como eu falei, é oriunda do caos. Então, ninguém controla ela 100%, porque o caos é caótico. Então, você tem um Aetheric Attunement. Quer dizer, quando você não tem esse Attunement, se você soltar o crítico no sistema são dois números iguais. Então, se você rolou, sei lá, 22, 33, 55, dois números iguais, é considerado um crítico. Se esse número for o suficiente para você passar no teste, é um sucesso crítico. Se ele não for o suficiente, você vai falhar e você tirou dois números iguais, então é uma falha crítica. Quando você não tem o Aetheric Attunement, tanto no sucesso quanto na falha, você vai ter que rolar a tabela de crítico da magia. Que aí significa que quando você teve um sucesso, significa que você adquiriu tanta energia ali para soltar aquela magia que alguma coisa aconteceu. Não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma coisa só simbólica mesmo, tipo assim, uma galinha botou um ovo nessa hora. Ou pode ser acontecer de fato, tipo assim, você ficou stunado. Então assim, existem coisas não tão ruins, coisas médias, e existem algumas coisas boas também, do tipo assim, você conseguiu soltar mais distante essa magia. Quando você tem um Attunement, você não joga a tabela de crítico quando você tem um sucesso decisivo. Perimagic é como se fosse cantrip no D&D, truque. Normalmente pessoas nascem, quer dizer, as pessoas só podem nascer com Perimagic. A outra magia, que é a magia mesmo de manipulação dos ventos, é aprendida. Normalmente, quando você entra na academia e começa a aprender magia, você deixa de usar Perimagic. Mas você só vai começar a poder usar magia da sua escola no seu próximo nível de mago, que é quando você deixar de ser um aprendiz. Então, normalmente, Perimagic é a única opção que um mago aprendiz tem de conseguir soltar magia. E aí, a quantidade que você tem é equivalente ao seu quantidade de pontos de willpower que você tem, bônus de willpower que você tem, e a quantidade de magias, de truques que você sabe. E o Second Sight, que é a outra opção que tem, acho, para você ir, é a capacidade que você tem de ver os ventos da magia. Cada vento da magia, cada cor, que são, acho que se não me engano, também 8 cores, possui uma característica específica de como ele aparenta para o mago. Então, o vento da luz, ele aparenta como umas pequenas luzinhas que
etéreas que vão iluminando. O vento do fogo, ele aparenta mais como uma coisa, uma brasa, um vapor subindo. Então cada um tem um tipo de representação mágica. Quando você tem o Second Sight, você consegue ver isso. Ninguém vê. Só quem tem esse Second Sight. E aí, se você tem esse Second Sight, você consegue, por exemplo, rastrear caso alguém tenha usado alguma magia específica naquele lugar. Fica o resíduo mágico no local. E também algumas situações naturais podem fazer com que o vento da magia fique mais forte naquele lugar. Por exemplo, você está do lado de um incêndio, o vento do fogo é mais forte naquele lugar. Então você provavelmente tem bônus em lançar magia de fogo ali, etc. Então ela é mais mesmo para você conseguir visualizar os ventos da magia que as pessoas normalmente não veem. Os fluxos de magia no universo. Wrappings. Wrappings é só você também clicar e dar um submit que ele já vai vir com as coisas tudo. E aí Coffin, dagger. pode deixar tudo que tá aí e só dar submit. Não precisa mexer em nada. E por último, aí você adiciona os detalhes, né? Que aí vai seu gênero, seu nome, suas características físicas, etc. Eu nunca escolho meu sobrenome. Vou botar o Yagi. nome da bebida ali, ó. Yagamasta. Yagi. Caterina Jäger. Yagamasta. Caterina, mestre de caça. Daria um bom nome Caterina, ou se o nome fosse Jägermeister, tipo, nome Jäger, sobrenome Meister. Jägermeister, Mestre caçador. mestre caçador. Bom, considerando que ela é uma maga forte, Faz sentido, porque a minha família tem um... Assim, não é caçador, mas eles são apotecários, né? Então eles caçam ali os elementos Caçam da ervas. natureza, Nossa, essa é uma- ervas. Nossa, Ervas. esse é um Jägermeister belíssimo Miguel, parabéns. O Jägermeister é pura erva, tá certo? Aí é o que você quiser, não precisa nem ter uma justificativa familiar aí. Pode ser que lá no passado, quando seus antepassados surgiram, eles eram só caçadores mesmo, né? Nossa, ainda bem que era tem uma Jägermeister na sua vista, senão você tinha corrido o risco de seu nome ser Caterina Skoll. Muito boa a descrição de Altdorf, dizendo que no verão a cidade fede tanto que os nobres normalmente viajam. Parece um lugar ótimo, realmente. A motivação aqui é a ambição de curto prazo, não? Não, motivação é pelo que você vive, né? Pelo que você luta na sua vida. Pode ser, sei lá, conhecimento. Ah, eu vivo em função do conhecimento. Eu vivo em função, igual o Marcelo, vivo em função da justiça. Um conceito de justiça muito pessoal, né? E a Caterine, por ter pego Perry Magic como talento, tem direito a 3 magias iniciais da lista de magias de truques. Então eu vou falando aqui quais são as magias para facilitar, para você escolher. E aí, se os demais quiserem palpitar também, aí fiquem à vontade. Vontade não, cara, ninguém vai botar. Ou, Vou palpitar. Vou palpitar. é vontade da Sayuri decidir se pode ou não palpitar. Vou palpitar. Posso palpitar com o microfone fechado, mas eu vou ficar com a cara aqui fazendo. Então aqui, ó, eu vou falar as magias e brevemente, se for o caso, o que ela faz. Animal Friend, que você faz uma criatura que é menor do que você e possuir o traço de bestial. Confiar em você independente e ser sua amiga, então você transforma um animal em seu amigo. Deixa eu ver aqui se ela tem uma duração de 1 hora. Bearing, você sente o influxo dos ventos da magia lá de onde ele está. Ou seja, você sabe onde é o norte. É o equivalente a ser uma bússola humana. Careful Step, você consegue andar escondendo seus passos. E você não, no caso, quando você está em ambiente selvagem, você não quebra galhos, a grama não se move. Então é mais uma questão mesmo relacionada à furtividade. E ela tem a duração de seu willpower minutos. No seu caso, se não me engano, são 34. Então seriam 34 minutos que ela duraria com você andando furtivamente. O próximo é Conserve. Conserve, você consegue manter uma porção de ração durante todo aquele dia sem apodrecer, estragar, ganhar mofo, etc. Mas ela ainda pode ser estragada por elementos externos, como ficar molhada, ser queimada, envenenada, etc. Ela só não estraga naturalmente. Então, na verdade, é seu bônus de willpower dias. No seu caso, são 3 dias. Ela dura 3 dias que você consegue preservar aquela quantidade de ração. Dart é o equivalente a um míssil mágico. Então,
Ele acho que, se não me engano, é a única ou a primeira magia de dano relacionada a Perimagic. Tem Drain. Dazzle. Logo em seguida. Dazzle, você toca uma pessoa e essa pessoa fica cega durante os seus bônus de Willpower turnos. No seu caso, 3 turnos. Então, você deixar a pessoa cega ao toque. Drain, você toca seu inimigo e drena a vida dele. Então, você cura 1 de dano. Ou seja, é uma cura bem minúscula mesmo. Tipo, você cura 1 de HP, dando dano no coleguinha, no inimigo. É uma magia de toque. Eavesdrop, você consegue escutar alguém que está a quantidade de seu Willpower jardas, ou seja, 34 jardas de distância, como se essa pessoa estivesse do seu lado. Então você escuta tudo que ela está falando durante seu bônus de iniciativa minutos. Gust, você consegue fazer um soprinho de vento, que é o suficiente para apagar uma vela, abrir uma porta, ou fazer uma porta aberta bater, fazer algumas páginas girarem num livro, etc. É um soprinho de vento. Light, você consegue criar uma pequena quantidade de luz equivalente a uma tocha. Você pode aumentar ela. Você passar no teste de channeling, você pode aumentar o tamanho da iluminação. E ela dura o seu Willpower minutos, ou seja, 34 minutos. Magic Flame, você consegue fazer uma pequena chama na palma da sua mão. Não vai te queimar, vai emitir calor e queimar as coisas que você tocar, como se fosse uma chama natural. E ela dura a sua... Você não pode lançar ela como se estivesse jogando uma bola de fogo, por assim dizer. Você pode só tocar em alguma coisa e queimar aquela coisa ali, tipo papel, alguma coisa menor assim normalmente. Pode até ser uma pessoa, mas não vai causar dano suficiente para que ela se fira. Vai ser só aquela queimadinha, tipo, tocou na panela. Assim. Durante seu Willpower turnos. Bônus de Willpower turnos. Marsh Lights, você cria uma luz que ela, no caso, elas parece com uma lanterna daqueles, um lampião. E à medida que ela permaneça na sua linha de visão, você consegue controlar ela, fazendo ela se mover. Então você pode fazer ela se mover em qualquer direção, mantendo um teste de channeling. E ela vai se mover em linha reta, numa velocidade de caminhada. E ela atravessa pessoas ou objetos à medida que ela avança. E você pode fazer um novo teste de channeling para poder mudar ela de direção. Então ela é uma luz que se mexe à distância, você consegue dominar a distância. Murmured Whisper, você consegue fazer com que sua voz seja escutada como um murmúrio na distância equivalente ao seu Willpower jardas, no seu caso 34 jardas de distância. É tipo um ventriloquismo. Open Lock, você abre fechaduras. Produce Small Animal, você coloca a mão no seu bolso, na sua sacola, no seu chapéu e consegue, ou tira debaixo de uma pedra e consegue tirar um pequeno coelho. Animal. É um animal coelho da cartola. que seria o equivalente a um coelho, um pombo, um rato, mago de festa mesmo, mágico de festa. E se não existirem animais daquela redondeza, aí a magia falha. Então você não pode estar, sei lá, no meio do oceano e falar assim, vou tirar um coelho daqui. Sabe? Você não consegue fazer isso virar comida se você estiver num deserto, por exemplo. Não funciona assim. Sabe? E o temperamento do animal também não é garantido. Pode ser que ele fique bravo quando você puxe ele do nada. Proteção contra a chuva. Você consegue fazer um guarda-chuva mágico. Ali que você se protege da chuva independente do grau da chuva. Isso afeta chuva, neve, qualquer coisa que caia do céu, assim, de granizo, etc. Mas não, por exemplo, se você pisar na poça d'água, ele não impede que você se molhe. É só mesmo precipitações. Purificar a água. Você consegue purificar toda a água de um receptáculo, como um frasco, uma caneca, etc., uma garrafa. De todas as magias, as impurezas não mágicas, como veneno ou contaminantes. Então ela vira uma água potável. Se na garrafa tiver, por exemplo, pinga, vinho, cerveja, etc., coisas que são feitas a partir de água, ela se torna água. Então você tira o elemento alcoólico daquela bebida. Rot é o oposto do conserve lá. Você consegue fazer um material orgânico apodrecer imediatamente. Comida, roupa, couro,
Inclusive, se tiver a pessoa te vestindo, ela perde um ponto de armadura naquela localização. Você... Mas eu, por exemplo, tenho que tocar? Não, é uma jarda. Ela não precisa necessariamente tocar. Ela pode ser ligeiramente distante. Até porque se você estivesse lá passando do lado de uma mesa e quiser apodrecer o sanduíche do cara, você consegue sem precisar enfiar a mão no sanduíche dele. Mas não pode fazer isso com uma pessoa, né? Não, você não pode apodrecer uma pessoa. Tipo, você não pode apodrecer um punho da pessoa. Não, é apodrecer material orgânico na ideia mesmo de ser comida, coisas que você quer, sei lá, estragar um pedaço de uma fechadura de uma porta pra você poder facilitar o arrombamento dela. E aí vai de acordo com a criatividade. Choque. Você toca a pessoa e ela fica stunada. Ela ganha a condição stunned. Sleep. Você toca o oponente e coloca ele também no sono profundo. Se ele tiver já proned, né, se ele tiver já caído, ele ganha o unconscious, ele fica inconsciente. E eles ficam inconscientes pela duração, que é seu willpower bonus rounds, no seu caso 3 turnos. Eles continuam inconscientes, apesar que qualquer coisa, tipo barulho, ser movido, essas coisas assim, vai acordar eles. A pessoa dorme e aí coisas que acordariam uma pessoa, acorda ela normalmente. Se ele estiver em pé e ele receber a magia, ele fica caído. Por mais que ele caia no chão, estabaque no chão, ele não acorda. Isso não é o suficiente para fazer ele acordar. Sly Hands. Você teleporta um pequeno objeto, não maior do que o seu punho também, que está com você. Por exemplo, você tem, sei lá, uma moeda no seu bolso. Você teleporta ele para sua mão. Então, o item tem que estar com você já, para você teleportar ele para sua mão diretamente. Então, sei lá, uma faca que está na sua bota, você consegue teleportar para sua mão, etc. Não consegue tirar nada de ninguém com isso. Sounds. Você cria pequenos barulhos próximos e como se eles viessem daquele local. Então é como se fosse um ventriloquismo, só que relacionado a outros barulhos que não sejam vocalização, né? Que aí seria pegada, tipo barulho de gente andando, cochicho, um animal uivando, coisas desse tipo. Barulhos que não seja conversa. Spring. Você toca o chão e a água mina daquele local a uma taxa de 1 copo por turno, por um total de seu bônus de iniciativa copos. Então você consegue gerar água a partir do nada, tocando no chão. Você faz aquilo, minar a água dali. Twitch. Você causa um pequeno objeto a se mover. E, tipo, você derruba um livro de uma estante, faz a página girar novamente. Então, se o objeto estiver sendo seguro para alguém, a pessoa precisa fazer um teste de destreza para não deixar ele cair. Então você pode conseguir tirar, sei lá, fazer um copo cair da mão do cara, pra ele derrubar no chão, etc. E o Warning, você canaliza a magia num objeto e você vai ficar sabendo imediatamente se ele foi envenenado ou se ele está com alguma armadilha. Então você consegue identificar se tem uma armadilha, por exemplo, num baú, se você soltar essa magia. São essas todas as magias Petty Magics que existem, e aí você pode escolher 3 delas para eu colocar na sua lista de magias. Se você quiser, depois você pode comprar mais, mas depois também você vai aprender magias da sua escola. Choque. Eu queria falar com a pessoa, você tá em choque? Esse Baron, ele é parecido com aquele outro que eu vi o fluxo dos ventos? Não, o Baron é só pra você saber onde é o norte. Porra. É mais de localização. Eu sei que o norte é pra lá porque eu sei que a magia tá vindo de lá. Você lembra que eu falei que no norte do mundo existe um rasgo na realidade. Qual que é parecido com mísseis mágicos? Dart. Dart. Dá quanto de dano? Não, dá dano, mas você tem que rolar É que ele é mais 0, né? Você rola e aí de acordo com o seu sucesso a gente vê quanto de dano vai dar. O que vocês acham aí que vocês ouviram? Não, porque não é pra opinar, que não sei o que. Pé de graça, tá dando pra falar. Não, eu ia sugerir realmente você pegasse choque. Acho que choque parece uma magia boa, mas aí é minha cabeça já metagaming, porque choque causa stun, e stun é uma habilidade muito interessante, uma condição muito boa, que quando ela acaba ela ainda deixa uma fadiga, né? O Penlock também é bom no geral, né? Eu não sei se você tem um Penlock como investigador. Não, só como investigador não agora. Quando eu for promovido. Aí eu posso pegar Picklock. O Penlock sempre é bom também pra facilitar as coisas, né? Então, eu não ia pegar porque eu imaginei que seria algo da profissão da Cora. Agora estou na dúvida se pego o Dart, porque é algo à distância, sempre bom.
Aí entra também algo. Ai. O purificar água eu achei interessante também. O Marshlight e o Murmured Whisper. E agora eu não sei qual desses escolher. A única que eu realmente acho que eu ia sugerir, porque eu acho que realmente era uma boa, era a Choque. Shock, né? Sounds Todas as tem outras. alta. Todas as outras eu acho que vai mais do seu estilo, assim, do que você vai querer. Você já tem uma noção de que cor que você vai querer seguir? Ou se você vai ser arcano? Do fogo, que ela falou. Fogo? É. Então você já vai. Quando você for pras cores, você vai começar a pegar magias que dão dano, né? Porque as magias de fogo são todas meio que focadas nisso, assim. Você ia falar Exceção- alguma coisa, Rafael? Exceção de cauterizar que cura. E dá dano também, né? Ao curar. Dá dano, se distrair, né? Se a pessoa não ficar. Se a pessoa apavorar porque tá sendo queimada com fogo santo, aí dá problema, né? Eu queria ter fogo azul, mas ele não quis deixar. Não, mas qual o problema? Por que não pode ter fogo azul? Não entendi. No lore ainda não tem, mas vai que, de acordo com algum conhecimento, o avanço aí de Tzinch, você não consegue ter algumas... Eu acho que você nunca vai querer o avanço de Zinch, não, deixa quieto. Você ia falar alguma coisa, Rafael? relacionadas às magias? Ó, eu achei alguns itens uma opção mais para distração, sleep pode ser interessante em certas ocasiões. Eu achei que o Martial Light talvez ajudaria tanto na distração quanto pra gente poder investigar um pouco mais de longe, assim, sabe? Ah, tem um negócio ali no beco, vai chegando a luzinha. Aí é time do cagaço, né? Ninguém quer ir com a lanterna lá pra O poder... e o. Eu não, tenho uma não é lanterna. o Murmur, né? É o outro, O qualquer. eavesdrop é o de escutar. Que é o de ouvir à distância. É o da... É o que a Cora inveja, porque é fofoqueirinha, quer saber sempre o que tá acontecendo. Mas você só pode jogar ela assim você mesma, né? Você não tem como Então jogar ela em... ela escuta o que as outras pessoas estão fazendo. Então, pois é. Vou pegar Perimagic só pra poder ter isso. Semi-bruxa, tipo, eu desenvolvi essa habilidade, mas eu nunca estudei. Então eu só tenho isso aí mesmo. As Perimagic são de nascença, né? É isso. É quando você descobre que você tem superpoderes. Bom, Que eu vou pegar essa aqui, que foi, digamos, o início da nossa amizade aqui. Eu começava a ouvir as coisas e passava pra ela porque ela era fofoqueira, ela gostava de ouvir, só que ela não conseguia. Porque eu sou pequena. Então vai ser Shock, Dart e Eavesdrop. Não, vai ser Shock, Eavesdrop e o Martial Light. Não vai ter nenhum de dano, então. Não que vocês falaram que eu vou ter dano na frente, tô acreditando nisso. Mas na frente significa daqui a uns 200 XP, mais ou menos. Ou mais, eu acho. 200 XP é 2 aventuras, pô. Ou seja, daqui a uns 2 meses você vai ter próximo nível. Porque o Wizard, ele pega Arcane Magic no segundo nível, né? Na segunda, como- na segunda faixa da carreira, né? Você é promovido de aprendiz pra mago. Sim. Aí que você tem um Arcane Quando Magic. você completa a sua primeira carreira, vai pra segunda carreira, você... Tá, pode ser Shock, Shock e Dart. Aí o Eavesdrop. Eu preciso estar vendo a pessoa? Você escuta o que o seu alvo diz, como se você estivesse logo ao lado deles. Então você tem que estar vendo a pessoa. Tá, então vai ser E ele é só, 34 jardas de distância. Vai ser o Dart, o Shock e o Marshlight. Bom, mas 34 jardas ainda são 30 metros, né? Dá pra você ouvir o que a pessoa tá falando do outro lado do boteco. Shock, Mas Dart então, eu e preciso- Marshlight? Pode eu ser tô na Shock Dart e Marshlights, pode ser, eu acho que é razoável. Pode ser. Notificação em combate já. Não, porque eu também fico na dúvida, por exemplo. Eu tenho que estar olhando o tempo todo. Ou eu, identifiquei o meu alvo, e aí eu já... Não, você joga nele e não precisa ficar olhando pra ele mais, não. O de ouvir, né, que você tá falando, né? O Eavesdrop, durante o seu bônus de iniciativa minuto, você vai ouvir o que a pessoa tá falando. Que são 3 minutos. No seu caso. Eavesdrop mesmo? Ou outra coisa? Produzir água, por exemplo. Não, eu também pensei, mas
Muitas coisas pra escolher, mas eu posso comprar mais depois que você falou. Pode, inclusive, se você quiser comprar tipo, já agora, custa 50 pontos se você comprar a primeira magia. Bora. Pode ter o Reviews Drop e o. Vocês têm medo de passar sede? Não, acho que é tranquilo. Tem muito rio, né? É, Pegar uma cidade tem um rio gigante no meio dela. Mas ele é mas meio. a cor dele não né? parece boa, não. Né? Mas até aí, né? Sim, a gente tá na Idade Média, sabe? é, É... Essa água aí é cocô mesmo. E tá tudo bem. Tá, vai ser então Dart, o Reviews Drop, o March Light eu vou comprar e o Choque. Pronto. pode clicar então lá no Submit e finalizar lá no. Eu tenho o botão de Submit, Submit, Submit. Caterine Jägermeister criada. A gente então, agora que todos criaram seus respectivos personagens, é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Todo mundo é estudante, em algum momento foi estudante, se conheceu ali então na região de acadêmica de Altdorf, né? Ou seja, o Marcelo, né? A Cora, quer dizer, nas aulas de Direito, a Caterine nas aulas da Universidade do Templo lá do Fogo, e o até então o Rurik, né? Não sei se vai mudar o nome depois. Nos conhecimentos gerais, né? Porque ele é um escolar, um estudante, ele não é nem de uma faculdade específica, é de conhecimentos gerais, assim, de tudo. Estudante profissional. Estudante da vida, assim. Exatamente. E Deve aí, ser A. então, como a Caterine já tem uma história prévia também, conte-nos um pouco mais sobre a história da Caterine para poder já alinhar com os demais. Bom, Caterine é humana, né? De Altdorf. A família dela, ela tem uma família até boa. Ela lida bem com a família dela, tem 2 irmãos, o Eugene e a Margaret. O pai dela é um apotecário, mas ele na verdade herdou o negócio da família. A vontade dele mesmo era ser escola, só que teve que largar tudo porque meus avós que quiseram que ele assumisse os negócios da família. Minha mãe é uma médica naquela época, né, gente? Então ela era. Eu tava abrindo os caminhos aí. Costuradeira, né? Remendadeira por aí. Não tive tantos traumas na infância. Apenas uma senhora, uns vizinhos que eram maldosos acabaram matando o Costelinha, que era o nosso cachorro da família. E não sei mais o que eu posso falar. Você entrou na universidade, né? Porque você queria estudar. E aí, Sim. então, imagino que a Cora já está em Uberstreik, né? Assim, ela circula entre as duas cidades de acordo com a necessidade de trabalho. Se por acaso tá ruim de trabalho, ela volta pra comer de graça uns dias, né, na casa da família. E o anão, que, como eu falei, eu não sei se o nome dele ainda vai ser Rurik ou se o Rurik. Outro rolê. O Rurik também vive em Altdorf, que é onde ele estuda, né? A Caterine, ela tem um professor, um mestre wizard que ensina ela nos caminhos da magia, chamado, deixa eu ver aqui, Casper Heckenhoff. O professor Heckenhoff foi chamado até Null, que é a cidade de Null, que fica bem aqui ao extremo também de Reichland, quase na beirinha. Null foi, num passado distante, a capital do Império, antes de Altdorf ser fundada. Então, existe uma certa rusgazinha com as pessoas pelo fato, tipo, Rio de Janeiro e Brasília, sabe? Uhum. Tipo, Salvador e Rio de Janeiro. Então, existe certa rusgazinha em relação a isso, pode ter mudado a capital de lugar. Mas tem ainda muitas coisas importantes em Null. E o professor mestre Herkenhoff foi chamado para lá para poder investigar algumas coisas em nome do Império. Como você geralmente é associado a ele para os estudos, ele que te guia, ele falou para você
ficar nas proximidades. Sugeriu que você fosse para Uberstrike, para caso ele precisasse te encontrar, ele precisasse falar alguma coisa com você, vocês já estarem mais próximos. Então, ele indicou que você continuasse seus estudos em Uberstrike. E você lembra que você tinha uma colega de bebedeira e de sinuca que dizia que vivia lá também, que era a Cora. E o Rurik, a mesma coisa. Ele... Hã? Eu montei uma historinha do personagem já, se você tava apresentado. Opa, então, vamos lá. Pode ficar à vontade. Seguinte, Burik foi aquela criança prodígio, muito inteligente. Papai sempre muito orgulhoso dele, sempre só notas boas na escola. Quando chegou na hora de escolher uma faculdade, ele tinha todas aquelas opções, bateu aquela paralisia de análise. E ele nunca soube escolher. Então ele vive entre cursos. Já tentou fazer direito, não deu muito bom. Resolveu que ele mexer com medicina, também não foi bom para ele. O pai dele, cansado dessa vida vadia que ele levava, de farra, bebida e apostas e mínimos estudos, decidiu despachar ele. Eu banco a faculdade, o resto é contigo. E aí se encontra agora nesse momento que ele tem que finalmente decidir a vida dele. Um estudante de tudo, mestre de nada. Então, surgiu a oportunidade de você viajar junto com a Caterine para Uberstrike, onde a colega de vocês que jogava sinuca junto, a Cora, vive. Lá também existe algumas coisas que você gostaria de aprender mais a respeito. E, além do que, Uberstrike é uma cidade anã, originalmente. Ela é uma cidade na beira da montanha, das Montanhas Cinzentas. Uberstrike é tipo Troia. Ela foi destruída dezenas de vezes e reconstruída novamente por diversos tipos de invasões diferentes. E logo ali nas montanhas Cinzentas existe Karak Asgaraz, que é um reino anão. E Karak Asgaraz, sempre que Uberstrike era atacada, se negava a ajudar. Só que depois eles cobravam para ela ser reconstruída. Então chegou em determinado momento que a galera ficou puta. Foi tipo, porra, os caras não querem ajudar a gente quando a gente é atacado, mas depois quer cobrar para construir a cidade de volta. E aí o antigo imperador, o Magnus o Piedoso, fez um trato com o Karak Asgaraz, contratou um cara pica das galáxias para construir a cidade pela última vez quando ela foi construída agora, que é como ela está. Então ela é uma cidade grande, murada, e existe um bairro anão lá, muito proeminente. Então existe uma grande comunidade anã em Uberstrike. E Uberstrike é uma das únicas cidades do Império que faz fronteira com a Bretônia, que aqui é a cidade de Parravon, uma cidade da Bretônia, que é um país vizinho. Então é uma cidade muito importante para o Império, por questões mesmo de estrada, por questões de que passa muita coisa de importados ali, é uma questão comercial. Por causa disso, ela é uma fonte também de muito conhecimento. Então, por isso que o Rurik também se interessou em ir para Uberstrike para aprender mais e talvez ali decidir, né, o que ele quer ser. Vai que ele quer ser um construtor, vai que ele quer ser alguma coisa relacionada às profissões anãs mais tradicionais. Me conectar às minhas origens. Pois é. Então ali é uma possibilidade maior dele ter contato com outros anões e fazer essa decisão aí do que ele vai se formar, né, finalmente. Tá liberado, tá tudo liberado. Rapaz, tamanho dessa cidade. Então, como vocês podem ver, ela é cortada por um rio. E ela é dividida ali em vários quartos ali, regiões, etc. Que na sessão que vem a gente vai explorar melhor. Por enquanto é só para alinhar mesmo que estão todos indo ali naquela região. A Caterine com o mestre dela ali nas proximidades, na região na cidade de Nur, que é alguns dias de viagem de distância. Até tinha feito o cálculo aqui, ó, de Uberstrike para Null, de carruagem são 5 dias de viagem. E pelo rio são 4 dias, se você for descendo pelo rio. Então, estarão todos voltando para Uberstrike, ou indo pela primeira vez para Uberstrike, na próxima sessão, quando a gente começar. Então, alinhado, assim, o grosso da história dos personagens, a gente passa para a próxima parte, então, já que a gente começa a tomar as primeiras decisões,
na sessão 0 para a gente fazer as definições aqui de regras e escolhas que a gente tem como o que a gente quer, para onde a gente quer levar a história, como a gente quer que o nosso jogo se desenrole. A primeira coisa que eu vou alertar para todos vocês é que todas as aventuras, inclusive essa, tem como nome uma música. E se vocês descobrem qual é essa música, todo mundo ganha 5 de XP. Então, o Marcelo já de adianto, por exemplo, descobriu que a campanha é oriunda de uma música também, apesar de que essa não valia XP. Mas ele descobriu que Eclésia Caótica Diabólica é uma homenagem a uma música do Behemoth chamada Eclésia Diabólica Católica. A aventura de hoje, que tem Nós que não somos como os outros, é o nome de uma música. E aí, então todas as vezes quando a gente começar uma aventura, começar uma transmissão, vocês vão ter que me falar qual é a música que... Se vocês lembrarem também, se vocês quiserem, não é obrigatório, só falando que ganha XP se fizer. Todo mundo ganha 5 XP se descobrir que música é relacionada. Inicialmente vai ser mais simples, mais fácil, e com o decorrer do tempo a gente vai dando uma dificultada aí nas músicas, até fazendo só partes de uma música, não necessariamente o título dela. Acredito que vocês estejam aí fazendo suas devidas pesquisas para descobrir que música é essa. Eu achei uma aqui, mas eu acho improvável que você tenha escolhido uma música do Robbie Williams. Então, não é muito o seu rolê, né? Outra informação, que é uma informação que eu já até citei aqui, já adiantei, que é a informação da letalidade do cenário, que é a chance de morrer é grande, chance de perder membros, chance de acontecer coisas ruins com seu personagem é grande. Então eu quero que estejam todos cientes, caso eu não costumo jogar dado atrás do escudo, então normalmente meus dados são abertos, então se vocês derem azar do meu dado ser bom e vocês acabarem morrendo ou sofrendo danos excessivos, estejam cientes que é possível que isso aconteça. Pode ser que aconteça. E aí, inclusive, a gente pode até definir aqui se, meu personagem morreu. Vocês vão querer fazer um outro personagem e continuar na história? Ou você fala assim, não, eu não jogo mais, foda-se, tchau. Não, eu pessoalmente, qualquer coisa, faço com outro personagem. Achei uma música aqui de Sepultura. Rafael, aí, 5 pontos para todos vocês, então. Deixa eu até estrear 5 pontos aqui. para a Grifinória. Deixa eu até estrear aqui, então, Que quem achou de verdade foi minha esposa. Parabéns para sua esposa, que realmente foi em homenagem a uma música do Sepultura que eu escolhi o título dessa 5 pontos só pra ela, porque... We Who Are Not As Others. We Who Are Not As Others, a música do Sepultura. Então eu vou colocar aqui, só se vocês clicarem ali no botão Receive, que vocês vão receber o ponto de XP. Muito bacana esse. Eu vou clicar de novo. Eu acho que o botão não funciona mais de uma vez, né? Então, acho que... Não funciona mais de uma vez. Fora botão. Então, cientes da letalidade e da capacidade de deformações e corrupção e destruição do cenário. Uma outra coisa que a gente precisa definir é se vocês estão dispostos ou interessados em que haja PVP. Isso daí é para definir mais a reação entre vocês. Eu não proíbo e eu não estimulo. É mais se você pensar, a gente vai bater uns nos outros se necessário for. Tirando aquela questão que eu falei de que uma maldadezinha diminui sua corrupção, que aí é uma maldadezinha saudável, uma maldadezinha simulec, uma maldadezinha... É uma maldadezinha meio que involuntária, né? Do tipo assim, você não tá dormindo de propósito no rolê, você só apagou. E aí é só pra ficar todo mundo ciente. Aí vocês vão definir a questão do PVP e vai ficar todo mundo ciente. Tipo, não, em algum momento eu quero dar cair na porrada com o Rurik. Não, em algum momento eu quero meter a faca na barriga da Caterine pra poder roubar a cerveja dela. Então, só pra vocês entrarem em acordo aí, todos vocês, se vai rolar PVP ou não. Assim, Somos um investigador, um aprendiz mago e um estudante. ou seja, se a gente sair na mão, na verdade é uma luta até justa. É uma luta patética? É uma luta patética. Mas é uma luta justa. Se eu não me engano, então. todos vocês estão armados, né? Todos vocês têm armas, não tem? Então, inclusive eu queria ver contigo se a gente tem como fazer um ajuste em relação a isso, porque o trap inicial... Todos vocês têm uma adaga, né?
Então, eu queria ver se a gente pode fazer um ajuste nesse trap inicial. Eu não tenho nenhum interesse em andar com uma adaga. Queria saber se a gente pode fazer, às vezes, uma mudancinha. Na primeira sessão que vem, a Tá. gente dá uma passeada Tá no bom. mercado, quem sabe? A gente distribui um dinheirinho aí pra vocês Não, eu pensei em fazer alguma coisa, tipo fazerem. assim, dar uma olhada no valor e trocar, entendeu? Tipo, vale quanto? Troca ali e tal, não sei o que, É porque pegar um equipamento. essa adaga você ganhou na escola, quando você estava estudando para ser inspetor. Então ela vem no Inspetor. pacote de inspetor, de Inspetor. investigador. Eu sei, Não, não vem não. Essa adaga vem de burguês. vem no seu papel que você é um grande burguês. Então, burgueses andam Exatamente. normalmente com uma Com adaga uma no. adaga pendurada. Então, eu defino aí que é PVP, então, tá Então, liberado desde que não seja eu. fatal, assim. Não, assim, o que que acontece? Eu tô pensando na lógica do meu personagem não é um personagem violento. Não tem nenhum motivo pra ser violenta. Ela só usa violência em legítima defesa. Agora, eu acho que pra gente manter a verossimilhança do cenário, a gente não pode restringir isso. Se a pessoa resolver ficar puta, dar na minha cara, paciência. Aí a gente vai ter que sair na mão e ver o que que acontece. Eu concordo com esse posicionamento. É. Tipo assim, eu não tenho intenção de fazer, mas eu não acho razoável que a gente. Ah, Proíba, não, né? ó, a gente botou, fez um pacto de cuspe aqui na Não mão pra agressão. não. Não. Às vezes pode acontecer de você ficar muito puto e falar, vou dar na tua cara. Saiu aí, concorda? Ah, sim. Então, beleza, Vou dar na tua cara, você e mais quantos? estamos acordados. Uma outra questão que eu gostaria de acordar aqui é que somos 3 jogadores. Então, 2 é o suficiente. Se uma pessoa faltar, alguma coisa vai acontecer com esse personagem e os outros 2 seguirão a história normalmente. Então, vai ter sessão se tiver 2 pessoas para jogar. Beleza. Beleza? Pra mim, ok. Outra questão que eu queria falar é uma que eu já falei também, que é relacionada à corrupção e caos, que, ou seja, a corrupção existe, está ali o tempo inteiro presente, o caos também presente, está sempre presente, e eventualmente vai rolar aquela, igual eu falei, esses fogo amigo involuntário ali para dar uma baixadinha na sua corrupção. Então, só se sejam cientes que pode ser que naquele momento que você ia soltar uma magia, alguém foi e deu uma flechada nas suas costas e você errou sua magia. Então, não vamos ficar tristes em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria alertar é que, como eu falei também no início, o Warhammer é um cenário obscuro. Então, eu queria deixar claro que todos vocês estão de acordo com um pouco de corrupção da alma, degeneração da humanidade, doenças infectocontagiosas, pústulas, purulência, depravação, luxúria, sangue para o deus do sangue e crânios para o trono de crânio. Ok? Assim, eu preferiria não misturar as partes de luxúria com pústulas virulentas, mas Ana fora isso, tá Toledo, tudo muito bem. obrigado pelo follow, minha querida. Oh, valeu, Ana Toledo. Ana Toledo seguiu especificamente na hora em que a gente estava descrevendo esse cenário maravilhoso. Então, estão todos cientes que esse tipo Os de. termos de. Assinando os termos A de. pessoa que tipo de aventura tem nesse canal aqui? Aí, porque a gente tem aqui sangue, suor e lágrimas. Parece pô. Polo. E por último, eu gostaria então de saber de vocês agora quais são as expectativas e preferências para tipo de aventura. Eu sei que a gente tem aqui uma majoritária, uma party majoritariamente catedráticos, né? De burgueses estudantes, acadêmicos. Então, que tipo qual é a expectativa que vocês têm quando vocês aceitaram fazer parte dessa mesa? O que vocês esperam das aventuras que surgirão a seguir, para eu ter já uma bússola do tipo de coisas que vocês preferem enfrentar, Eu vou deixar as pessoas falarem antes. pra não influenciá-las. Eu não sei o que esperar. Eu tô aqui, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Você só tem 6 anos? Eu só tenho tô 6 anos. anos. Eu tô perdido. Eu tava passeando. Assim, Meu conhecimento de Warhammer, do Old Wars pelo menos, é só do que eu joguei em Total War, sabe? Já é um conhecimento grande. God, Schools for the School Thrones, é isso que eu conheço aqui. O meu conhecimento de Warhammer na verdade, de 40 mil anos no futuro. então acho que não tem nem algo para sugerir no momento. Acho que só vi as cinemáticas que você me mostrou e achei interessante. Que são as cinemáticas do Total War, pra quem esteja em dúvida aí. Sim, tem muito sangue, violência, luxúria, corrupção, caos, né?
Aí vamos ter que aprender a jogar nesse cenário, mas. Cenário que é também conhecido como dedo no cu e gritaria. Exatamente. É uma mistura meio Qual que é aquele que a gente jogou? Um shot? Grito no cu e gritaria. Qual que era o nome do que a gente jogou que era um shot? Terror? É. Condado de Karnstein. Morkborg. Não, era um shot. Um Morkborg. Nossa senhora. É basicamente aquilo, só que numa campanha mais longa. Não, o Morkborg era. Não, mas o Morkborg É era. um pouquinho mais pouquinho mais cool, né? O dedo era um pouquinho maior. Se o Caos ganhou. Era basicamente se o Caos ganhou. A gente tá no pré-Morkborg. Tentando evitar. Bom, eu, pessoalmente, eu calculo. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Eu acho que o nosso perfil, o perfil dos personagens, abriu espaço para de tudo um pouco. Né? Tipo, a gente tem um perfil para ter motivos tanto para ir entrar numa mina abandonada atrás de investigar alguma coisa, porque a gente tem, basicamente, são acadêmicos e a gente tem um anão e a gente tem uma maga. Então, assim, se tem magia, nossa, tem um papo de que tem um artefato mágico, a gente tem motivo para ir. Tem um papo de que tem um livro, a gente tem motivo para ir. Porque é bem isso, né? Eu acho que isso facilita. Eu diria que a gente vai ter uma tendência a evitar a trocação franca. Eu acho que a nossa tendência como grupo vai ser sempre de se rolar uma ameaça física, é de tentar resolver a parada ali na conversa, peraí, vamos conversar, e se tudo der errado, usar os mecanismos que nos sobram pra, sei lá, queimar a pessoa usando magia, tacar uma pedra de longe, alguma coisa nessa linha. De modo que eu tendo a acreditar que a gente talvez vá lidar mais com aventuras, de certa maneira, urbanas, e com componentes muito mais relacionados a uma dinâmica social e intelectual. O que não descredencia as coisas físicas, né? Eu acho que isso só torna um desafio maior quando existe essa possibilidade. Assim como é sempre um desafio muito grande para um grupo de guerreiros entrar numa dungeon que, na verdade, é composta por puzzles, isso não torna impossível, mas torna mais difícil, pra gente é a mesma coisa. Eu acho que isso vai forçar a gente. Então, assim, eu diria que a gente talvez tenda a aventuras mais nessa linha. Mas eu confio na aptidão do Jesus para elaborar cenário. Isso, inclusive, a ideia de personagens não combatentes no mundo extremamente violento abre um leque de possibilidades muito interessantes a gente ir atrás no RPG. Achar soluções não violentas para cenários mais normalmente invocariam esse tipo de solução, mas pode ser interessante. E eu acho que o cenário do Warhammer ele tem uma vantagem nesse sentido, que ele é um cenário que não só não é avesso, como ele estimula o jogo sujo, né? Não tem um problema se a nossa solução diante de um adversário fisicamente muito superior for jogar ácido no olho dele enquanto a gente aproveita e foge. Tá tudo bem, assim. Isso não é um problema. Eu acho que assim, nada impede a gente o suborno me parece que é uma coisa relativamente comum também. Então, o cenário é bem corrupto. O cenário é muito corrupto, então a gente não precisa estar o tempo... Não é porque o cara tá ameaçando a gente que ele tá avesso a receber uma grana e deixar a gente boas, ao invés de correr o risco de matar a gente e ter que lidar com famílias ricas putaças mandando caçadores de recompensa atrás da cabeça podre dele. Então acho que a gente tem recursos para isso. Eu acho que o cenário dá essa possibilidade, né? Ele dá essas possibilidades que não sejam exclusivamente não, apareceu um Goblin, e isso já é fisicamente perigoso o suficiente pra gente ter que sair correndo. Apesar de que sim, a gente provavelmente sairia correndo. A menos que Jesus me dê o estilingue que eu quero. Mas lembrando também que o mundo é mau e cheio de maldades, cheio de perigos. Então, eventualmente, vocês vão ter que fazer trocações francas de fato, né? Porque para conseguir o que vocês queiram, pode ser que seja na base da violência. De parte, né? A violência nunca é pergunta. É sempre a resposta e a pergunta, quer dizer, ela sempre... Funcionou. A violência sempre nunca é a resposta, ela sempre é a pergunta e a resposta é sempre sim. Volta sim, por favor. Bom, sim, é necessário. Ficando então alinhado essas questões, lembro a vocês, para quem não gastou os pontos de XP que restaram, que podem gastar quando quiser. Bom, acredito que agora então estejam todos já tudo
alinhado, personagens prontos. Terça-feira que vem começaremos então a aventura desses 3 bravos burgueses acadêmicos na cidade de Ubersreich. Aí vou aproveitar a primeira sessão para introduzir o cenário, introduzir a eles os conhecimentos que os personagens têm em relação ao Império, ao cenário e todo o contexto da história. Então, muito obrigado a todos que estiveram aí conosco e falou! Valeu, valeu. Falou.